Bom dia. 2 Crônicas 34. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Deus, o Senhor, obedecendo os conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. No 12º ano se deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares do Balaíns. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para queima de incenso a Deus Aserá, que ficava acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, e aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham oferecido sacrifício. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém de toda idolatria. Na cidade das tribos de Manassés, Efraim e Simeão, até Naftali, em todas as ruínas ao redor delas, passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados. Esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E ao final dessa jornada retornou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa de Deus, ele mandou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurar o templo do Senhor, seu Deus. Partiram-se para se encontrarem com Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus, e que os levitas guardas da porta tinham recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de toda a população de Judá e de Benjamim, dos moradores de Jerusalém. Eles confiaram todo o dinheiro arrecadado aos oficiais superintendentes do templo do Senhor. Estes distribuíram entre os que realizavam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, a fim de que o templo fosse completamente restaurado. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira preparada para junto e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os homens trabalhavam fielmente na obra, e o superintendente deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Messulão, dedicados ao adiantamento e conclusão da obra, e todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Estavam encarregados dos operários e tinham a responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos em todas as funções. Outros levitas eram secretários, escrivãos, oficiais e porteiros. Josias começou a reinar ainda jovem, uma criança, mas ele decidiu viver, agir de acordo com a palavra de Deus. Ele foi obediente, ele procurou trilhar o mesmo caminho que o rei Davi. Ele procurou agir em conformidade com a lei, com os mandamentos de Deus, com a palavra do Senhor. Então ele fez uma limpeza, uma purificação de toda aquela imundície que estava em Judá. Aquele que tinha sido trazido pelo seu próprio pai. Os postes ídolos, os balaíns, as imagens esculpidas, tudo aquilo. Ele derrubou tudo, ele mesmo queimou. Muitos deles com essa imagem de Deus Aserá, ele destruiu, ele colocou fogo e a cinza, ele jogou a cinza sobre o túmulo daqueles que eram adoradores desses demônios.
fez uma limpeza total toda a região, mostrando a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade ao Senhor. E trouxe novamente os levitas, os sacerdotes do Senhor, para reformar, para organizar, para limpar o templo. Trouxe todo o dinheiro de oferta que o povo tinha dado, os dízimos, entregou na mão deles para administrarem, e também foi dado parte para eles comprarem material, os carpinteiros comprar material, para organizar, para levantar, para consertar qualquer falha que existisse no templo. Ele dedicou-se a servir ao Senhor, organizando a casa de Deus, colocando os levitas nos seus lugares novamente e acabando com a imundície, demônios de imagens de deuses estranhos em Judá. Ele foi fiel ao Senhor. Enquanto distribuía o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Deus, o Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, a lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Safã: achei o livro da Torá, lei na casa de Deus, o Senhor. Entregou o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: eis que teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e entregaram nas mãos do superintendente, nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, a lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã e ao auxiliar real Assaías: e depois imediatamente consultai a Deus, o Senhor, por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram a palavra de Deus, e o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, filha de Tocate, neto de Aras, e responsável pelo guarda e conservação das vestimentas reais. Ela morava na Cidade Baixa, o bairro Novo em Jerusalém. Então Ulda lhe declarou: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Isto porque me desprezaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Por esse motivo, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia direi isso ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto à palavra que ouviste. Considerando que o teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e agiste com humildade diante de mim, e rasgaste as vestes e choraste a minha presença, eis que eu também te ouvi. Oráculo de Deus, isto é, assim declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados, e será recolhido ao teu sepulcro em perfeita paz. E aos teus olhos não contemplarão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Em seguida, eles voltaram com essa resposta ao rei. Quando eles encontram o livro da lei, a Torá, seria a Bíblia da época, e lê diante do rei, ele percebe, ele fica extremamente triste, chateado, rasga suas vestes, uma demonstração de chateação, de tristeza, de humildade, ao saber que o povo agiu tentou contrário à palavra de Deus e com certeza Deus estava irado contra Judá, contra Jerusalém, contra Israel de uma forma geral. Diante da desobediência, diante da maneira como eles agiram. Então, naquele desespero, encarrega os seus ajudantes, seus secretários, Safã, fala: escuta,
vai consultar Deus para mim. Procura saber para ver o que ele vai fazer. E eles vão. Na época tinha uma senhora que era esposa do senhor que cuidava das vestes reais lá no palácio, a Uda. E ela era uma profetisa. Ela disse: olha, Deus realmente está extremamente chateado com tudo que foi feito em Judá até hoje. E vai vir maldição. Todas as maldições que estão no livro vai acontecer. Judá vai pagar por tudo isso. Só que como o rei, ele se humilhou, chorou, desesperou, quando viu o que tinha acontecido, isto não vai acontecer no tempo dele. Ele vai viver a vida dele em paz e vai morrer. E o castigo virá sobre Judá após a morte dele, não na época do reino dele, porque ele se humilhou diante de mim. Às vezes nós falamos assim: ah, não, o livro de Deus é só bênção. Não, o livro de Deus é bênção e maldição. É bênção quando nós obedecemos o Senhor e maldição quando nós desobedecemos. O Senhor que promete. O Senhor nos dá dois caminhos. Como nós já vimos isso aqui no Antigo Testamento, na época, de forma clara ali, Deuteronômio. Ele fala: escolhe, pois, bênção ou maldição. A escolha é nossa. Escolher a bênção não é ir diante de Deus, está pedindo: eu preciso de uma bênção essa ou uma bênção aquela, o Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo. Mas escolher a bênção é escolher o Senhor. Como nós escolhemos o Senhor? É escolher obedecer o Senhor. É escolher viver de acordo com a palavra dele. Isto é obediência. Isto é demonstrar amor ao Senhor. Isto é escolher a bênção. Quando nós escolhemos fazer a nossa vontade, agir do nosso jeito, nós estamos escolhendo a maldição. E a maldição vem sobre a nossa casa, a nossa família, sobre tudo que é nosso. O mal vinha sempre sobre Judá, mas Deus falou: não, no seu tempo não vai vir rei, porque você resolveu se humilhar diante de mim. Diante desta palavra, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida subiram à casa de Deus, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá e todo o cidadão de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e toda a população, dos mais simples ao mais importante, jovens e idosos. E diante de todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou seu lugar e diante de Deus estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir ao Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escrita naquele livro. Também fez com que todos que estavam em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com o mesmo pacto, e todos os moradores de Jerusalém passaram a obedecer e a proceder de acordo com a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos que estavam em Israel cultuassem e servissem a Deus, ó Senhor, seu Deus, enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor, Deus dos seus pais. Ele convoca então todas as autoridades, todas as pessoas de qualquer importância, do mais grande ao menor, todas as pessoas. Convocou o templo lotado ali, ele ocupa o lugar e lê então a Bíblia da época, que é a lei, a Torá, e faz uma aliança com Deus e obriga todo mundo a se comprometer a viver de acordo com a palavra de Deus, em conformidade com o Evangelho do Senhor. Depois então deste compromisso, dessa nova aliança, ele fez não só com todos que estavam ali, como também determinou que as pessoas que estavam em Benjamim e os lugares nos arredores também agissem em conformidade com a palavra de Deus. A palavra, essa parte aqui termina dizendo que Judá, no tempo
do rei Josias, andou em conformidade com a palavra de Deus durante todos os seus dias. Ele foi totalmente contrário a seu pai, seu avô, tudo. Ele agiu em conformidade com a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, abandonar nossos erros, nossos pecados, nosso engano, abandonar tudo que não presta e começarmos a viver em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que aprender a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos abandonar imagens, engano, idolatria, mentiras. Eu não falo só de idolatria de imagens, não, como de objetos. Muitas igrejas ficam dando objetos para as pessoas ficarem idolatrando. Vamos abandonar tudo isso. Vamos vir para o Senhor. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. 2 Crônicas, capítulo 35. Então o rei Josias celebrou o sacrifício da Páscoa para Deus, o Senhor, em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi imolado no 14º dia do primeiro mês. Quando nós estamos falando em Páscoa, a Páscoa que os judeus celebram, é uma festa que Deus tinha determinado na época, em comemoração, em celebração à saída do Egito. Não tem nada a ver com essa Páscoa que hoje nós fazemos, Páscoa com coelhinho, Páscoa de ovos de Páscoa, Páscoa onde não tem nada a ver com a realidade, porque o que se celebrava era um cordeiro, que aquele cordeiro que simbolizava Jesus, mas para sair do Egito Deus tinha determinado que deveria matar um cordeiro sem mancha, sem mácula, nada, sem ser aleijado nem nada, comer assado somente, e o sangue dele era para marcar os umbrais da porta, porque o anjo do Senhor passaria, e aquelas casas onde estavam marcados com o sangue do cordeiro, o anjo não entraria. Assim foi, então nenhum dos hebreus morreu, em contrapartida os primogênitos de Faraó todos morreram. E comeram assado, o cordeiro não poderia ser cozido nem nada. E comeram até pela manhã. Se era um cordeiro era grande para uma família, então que dividisse entre duas famílias. E esse cordeiro não podia quebrar os ossos nem nada. Assim que simbolizava já Jesus, que posteriormente veio. Jesus foi o Cordeiro de Deus e também ele foi morto. E nós temos exemplo que quando aqueles dois ladrões que estavam ao lado dele, para certificar que eles estavam mortos, os soldados vieram quebrar as pernas deles. Porque nós já explicamos sobre isso. A morte na crucificação, a pessoa morre só pela falta de ar, né? É preso, fica pela sufocação. Então, porque enquanto a pessoa está conseguindo ele firmar ali nos braços ou nas pernas, consegue respirar. Então os ladrões, eles foram lá olhar, eles estavam vivos, quebraram as pernas. Quebraram as pernas, ele não teve como apoiar. Ele se afunda, então morre mais rápido. Mas quando eles vieram em Jesus com essa intenção, furaram ao lado dele, inclusive saiu água e sangue. Aí não tiveram que quebrar nada de Jesus, porque ele já estava morto. Então, Jesus é o Cordeiro verdadeiro. Então a festa da Páscoa que ele celebrava era com o Cordeiro. É com o Cordeiro, a festa dos judeus. Então não tem nada a ver com a nossa Páscoa. Essa Páscoa que eles falam hoje, nada mais é do que uma festa religiosa. Essa é uma festa invencionista do homem, que não tem nada a ver com o Senhor. Naquela época era essa lá os hebreus tinham que fazer, que era uma ordenança de Deus. Então o rei Josias fez acontecer. Ele designou sacerdotes nos seus cargos e os motivou a servirem na casa de Deus, o templo do Senhor. E ordenou os levitas que ensinavam a todo Israel e que estavam consagrados ao Senhor: depositai a arca sagrada no templo que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis mais esta responsabilidade sobre os vossos ombros. Agora, pois, cultuais a Deus, o Senhor vosso Deus, e servi ao seu povo Israel. Preparai-vos, segundo as vossas famílias, segundo as vossas turmas de serviço, conforme os preceitos de Davi, rei de Israel, e as prescrições de Salomão, seu filho. Permanecer no lugar santo com um grupo de levita, para cada subdivisão,
das famílias do povo. Imolai a Páscoa, santificai-vos e ficai à disposição dos vossos irmãos, agindo de acordo com a palavra de Deus, o Senhor, transmitida por Moisés. E o próprio rei Josias deu ao povo que ali estava reunido um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas de Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus chefes e oficiais também fizeram ofertas voluntárias ao povo. Aos sacerdotes, aos levitas, Euquias, Zacarias, Jeiel, chefe do templo de Deus, deram ao sacerdote para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros, cabritos e 300 novilhos. Da mesma maneira, Conanias com seus irmãos, Semais, Natanael e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josadab forneceram graciosamente ao levita 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. Todo o grande serviço religioso foi organizado e os sacerdotes assumiram de bom grado suas funções, com auxílio dos levitas e em seus turnos, tudo conforme o rei orientara. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebia das mãos dos levitas, que também retiravam a pele dos animais. Eles separaram o sacrifício para o distribuir ao povo, conforme o grupo das famílias do povo, a fim de que elas os oferecessem a Deus, o Senhor, segundo está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os novilhos. Assaram os cordeiros da Páscoa no fogo, segundo a prescrição, e cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em tachos, e rapidamente as repartiram em todo o povo. Depois prepararam o que era necessário para si e para o sacerdote, porquanto os sacerdotes descendentes de Arão se ocuparam até o pôr do sol em oferecer o sacrifício e a gordura. Por isso os levitas prepararam a parte deles e a do sacerdote descendente de Arão. Os músicos, os cantores, descendentes de Asaf, estavam em suas posições, segundo o mandato de Davi, de Asaf, e de Emã, de Jetuntum, vidente do rei, como também os porteiros, e cada porta não necessitara de se desviar do seu ministério, porquanto seus irmãos levitas preparavam tudo quanto precisavam. Deste modo, portanto, estabeleceu todo o serviço de Deus naquele dia para celebrar a Páscoa e ofereceu holocausto sobre o altar do Senhor, de acordo com as orientações do rei Josias. Todos os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias participaram da festa dos asmos, pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada desta maneira em Israel desde o dia do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia organizado uma Páscoa como esta, como fez o rei Josias, com os sacerdotes, os levitas e a cooperação de todo Judá e Israel, que ali se reuniram com os habitantes de Jerusalém. Esta grande celebração da Páscoa foi realizada no 18º ano do reinado do rei Josias. Então a Páscoa naquela época era uma festa que se fazia durante 7, 8 dias, às vezes prolongava. Essas pessoas se alimentavam, tinham que se alimentar. Então, tudo que era oferecido como sacrifício, era morto, o sacerdote matava, os levitas, aspergia o sangue sobre o altar, e depois a carne era assada, determinados os sacrifícios eram, por exemplo, já cozidos, e passado, servia todo mundo para que se alimentarem. Temos que levar em consideração que o alimento, assim como para nós, no Brasil, nosso alimento, todo mundo conhece o que? O arroz e feijão. Feijão com arroz, todo mundo sabe que é alimento brasileiro. É o básico, né? Claro, tem carne, outras coisas. Então, naquela época, o alimento básico do Hebreus era o quê? Carne e pão. Só que não é um pão similar ao nosso, é aqueles pão, o pão árabe, aqueles redondo, grande, enorme, tipo um beijuzão comprido, fino. Então, eles comem aquilo que é tanto para o almoço como o jantar. Por isso, quando sempre fala em partir o pão, está se referindo à alimentação. Então, quando o pão era sem fermento, porque na época, quando eles saíram do Egito, Deus tinha determinado que eles comessem o pão sem fermento para demonstrar a pressa, que não deu tempo para fermentar a massa. Então, as amassadeiras, né? Então, o que ocorre? Então, agora a festa da Páscoa, da mesma maneira que é festejada, é com os pães sem fermento
e com carne assada, que simbolizava depois outros carne para alimento. Então, por esse motivo, tanto o rei como todo mundo doava essa quantidade enorme de animais, de cordeiro, de vaca, de boi, exatamente para alimentar. É o alimento do povo, de todos eles, durante todos aqueles dias de festa. Por que tinha que ser assim? Porque se comia ali, todo mundo reunido, comendo na presença do Senhor, comendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor e agradecendo a Deus. Dizem que esta comemoração da Páscoa não tinha sido feita uma idêntica a não ser na época de Samuel. Veja então, mesmo na época de Salomão, todos os outros reis não tinham comemorado uma festa com toda a decência, de acordo com a palavra de Deus, como foi feita através do rei Josias. Ele fez realmente a coisa com perfeição para o Senhor. Então nós temos que procurar fazer também as coisas para Deus com perfeição, de acordo com o que está na palavra. Nós não podemos ficar nos atendo, criando, tentando trazer novidades. Temos simplesmente fazer o que nos manda. Passado todos esses acontecimentos, havendo o rei Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear nos campos de Carquemes, junto a Eufrates, e Josias marchou para enfrentá-lo. Neco, no entanto, enviou-lhe mensageiros com a seguinte advertência: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não interfira nesta batalha, porquanto não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra. E mandou Deus que me apressasse. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus, que é comigo, para que ele não também te destruas. Contudo, Josias decidiu não voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo na batalha. Josias não quis dar ouvido ao que Neco lhe comunicara por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Durante o embate, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que ordenou aos seus oficiais: tirai-me daqui, porquanto estou gravemente ferido. Seus servos tiraram do seu carro de combate, levaram-no para um segundo carro e o transportaram às pressas para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado no túmulo dos seus antepassados, e todos os habitantes de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias, nós estamos falando do profeta Jeremias, também compôs um poema de lamento em homenagem a Josias. E todos os músicos e cantores até os nossos dias falam de Josias em suas composições. Tais obras se tornaram uma tradição em Israel e estão escritas na coletânea de Lamentações. Quanto aos demais atos do rei Josias e suas muitas proezas e ações piedosas, de acordo com o que está escrito na Torá e na lei de Deus, o Senhor, e os acontecimentos do reinado de Josias, tanto dos primeiros como dos últimos eventos, eis que estão todos escritos no livro da história dos reis de Israel e Judá. Neco, do Egito, subiu, não contra Judá, mas contra Israel. Mas Josias tomou a frente, ele chamou os seus e foi participar da guerra, da batalha. Mas Neco disse: olha, eu não vim lutar contra você, não tem nada contra você, o que é que você tem contra mim? Eu estou indo apressado, atendendo uma ordem de Deus, não é para você entrar, porque você vai estar desobedecendo a Deus. Minha luta não é com você, eu não vim te atacar, não vim atacar Judá. Mas às vezes nós permitimos que a arrogância, a soberba, domine. E Josias não quis ouvir. E partiu para a batalha. Ele se disfarçou e entrou com os outros. É interessante como as pessoas procuram se disfarçar, se omitir, se esconder, né? Quando estão fazendo o que é errado. Ele estava desobedecendo. Foi um rei exemplar, foi um rei que obedeceu a Deus em tudo. Agora, no final, ele desobedece declaradamente a Deus. Ele não tinha que entrar nessa guerra que não pertencia a ele, ninguém foi atacar ele. Mas ele quis se levantar. E Deus ainda usou a boca do Neco. Falou: olha, eu estou indo, Deus mandou eu fazer isso apressadamente, mas disse para você não entrar nessa, não tem nada contra você. Ele foi e se disfarçou. E lá no meio lá foi atingido, tiraram ele para fora, trouxeram Jesus, mas ele morreu. Desobediência
leva à morte. Todo mundo ficou triste, chorou, ele foi enterrado lá na terra junto com os reis. Inclusive o profeta Jeremias, nós vamos lendo o livro do Jeremias, lá em Lamentações, ele fez uma lamentação pelo rei Josias. Jeremias, não sabemos, um profeta chorão, que chorava por Israel, chorava por Judá, pela destruição que eles mesmos causavam a si. Porque nós causamos destruição a nós. Porque Deus só permite que o mal venha sobre nós porque nós desobedecemos. Então, aconteceu. Nós temos que aprender, tirar a lição com tudo isso, que nós devemos aprender a obedecer ao Senhor em todo o tempo, viver a palavra dele, praticar a palavra dele. Porque é só ela que nos dá garantia de vida. Nós lemos hoje até o capítulo 35, nós concluímos o capítulo 35, 2 Crônicas. Amanhã, querendo Deus, nós daremos início, daremos continuidade ao capítulo 36. As dúvidas estão na Bíblia, esclarecemos tudo aqui. Toda a resposta está aqui. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.